De 2009 a 2017, nos acostumamos a ver um Corinthians vitorioso, um time que jogava para ganhar e, consequentemente, vencia títulos de bastante expressão, com destaque para o ano de 2012, que além de vir como atual campeão da edição de 2011 do Campeonato Brasileiro, ainda conquistou os dois títulos mais importantes de sua história centenária, a Libertadores e o Mundial. Nós também vimos boas atuações tanto em 2015 quanto em 2017, com a conquista de mais dois títulos do Campeonato Brasileiro, e muita gente trata aquele Corinthians de 2015 como mais forte que o próprio Corinthians de 2012. Isso sem mencionar os títulos paulistas de 2009, 2013, 2017, 18 e 19. Mas desde então, o time parece ter se perdido no passado, vivendo não uma ressaca, mas uma verdadeira seca de títulos e de um bom futebol. E não me entenda mal, não estou aqui para criticar negativamente o Corinthians, mas a gente precisa entender o que realmente está acontecendo e por que o time deixou de ser aquela potência de uma década atrás, deixou de apresentar um futebol defensivamente forte que outrora impressionou o Brasil, conquistou a América e até mesmo chegou a chamar a atenção do mundo. Então afinal, o que aconteceu com o Corinthians? E é claro, galera, que antes de seguir o vídeo, eu preciso deixar para você um recado da KB Prime, que é bem rápido, não precisa nem pular. Eu tô deixando o link na descrição e no comentário fixado para você entrar no site e conferir o modelo que eles têm à disposição. Se você se interessar por algum manto, basta usar o cupom TRAVE5 e ter um desconto em qualquer pedido da loja. Então dá uma olhada no link da descrição e confira as camisas da KB Prime, que são sempre muito incríveis. E agora, falando sobre um canal que eu descobri recentemente, eu vou recomendar para vocês o Futebol Revoluciona. Este é um canal com um pouco mais de inscritos do que eu costumo mostrar aqui para vocês, mas realmente o conteúdo do cara é muito bom. É bem trabalhado, ele não posta vídeos todos os dias, então ele trabalha um pouco mais no conteúdo e também no roteiro e edição. Então o link também está aí na descrição. Se você quiser conhecer o canal O Futebol Revoluciona, dá uma força lá, se inscreve no canal do cara e assiste os últimos vídeos, porque com certeza você vai gostar. E agora sim, bora voltar pro vídeo. Para explicar melhor a situação, vamos ter que voltar um pouco mais no tempo, mais exatamente para 2009. Após a conquista da Série B e de uma virada de chave extraordinária, que posteriormente fez com que o clube colhesse bons frutos após uma espécie de reconstrução pós-rebaixamento, o Corinthians começa o ano de 2009 trazendo um nome de peso e expandindo assim a sua marca ao fechar o contrato com nada mais nada menos que Ronaldo Fenômeno. O eterno camisa 9 da seleção brasileira agora entrava para o bando de loucos e sua estreia foi justo num derby que terminou empatado em 1-1 com o gol do próprio Ronaldo de cabeça. E ali não tinha mais como dar errado. Isso fez com que a torcida enlouquecesse e teve aquela cômica situação do Ronaldo subindo no alambrado e derrubando. Eu não sei vocês, mas eu tenho esse momento bem vivo na minha memória. E aí começava uma caminhada e tanto, que mais tarde rendeu o título daquele mesmo Campeonato Paulista e um pouco depois da Copa do Brasil, com uma final eletrizante entre Corinthians e Internacional, sendo 2-0 no Pacaembu, com o segundo gol do Fenômeno, e 2-2 em Porto Alegre, consagrando o Timão com seu terceiro título da Copa Nacional no estádio Beira-Rio. Tudo parecia ir de vento em popa. Temos aí 2 títulos conquistados e um elenco buscando cada vez mais solidez, que de fato estava conseguindo, pois além de tudo, a vaga para Libertadores do ano seguinte já estava garantida. Agora, já falando de 2010, as coisas pareciam ir bem. Era uma boa fase de grupos na Libertadores, onde eles eram os primeiros com 16 pontos. E mesmo com a eliminação ainda nas oitavas para o atual campeão brasileiro, que naquela ocasião era o Flamengo, o Timão conseguiu brigar pelo título brasileiro de 2010, terminando em terceiro lugar com 68 pontos. Mesmo que nenhum título tenha vindo nesse ano, a reconstrução seguia firme e forte. Tudo parecia estar correndo pelo caminho certo, levando em conta que há 2 temporadas o time estava na segunda divisão. E foi aí que chegamos em 2011, um ano em que um grande vexame aconteceu: a eliminação precoce para o Tolima da Colômbia ainda na pré-Libertadores, fato que nunca tinha acontecido antes com nenhum clube brasileiro. Mas esse ocorrido pode muito bem ter sido a fagulha que acendeu a chama do time para a tão sonhada e aguardada conquista do ano seguinte. E para vermos que nem tudo foi por água abaixo, a eliminação doeu, mas em contrapartida, os alvinegros puderam comemorar a conquista de mais um campeonato brasileiro, algo que não acontecia desde 2005 e que com toda certeza conseguiu cicatrizar bem essa ferida da fatídica eliminação da competição continental e acalmar um pouco os memes que estavam muito exaltados por
parte dos rivais. Agora, falando um pouco sobre 2012, todos já sabem do grande feito, Libertadores e Mundial. Isso sem contar no nome do Corinthians enquanto uma marca que se valorizou frente ao futebol mundial por causa desses tão importantes títulos internacionais e que até hoje são cobiçados por diversos clubes da elite brasileira. E claro, o que ajudou a fortalecer a marca do Corinthians também foram os nomes que vieram jogar no clube. Sem dúvidas, 2012 foi o melhor ano da história corintiana, o maior símbolo da virada de chave do time desde a Série B de 2008. Além disso, tivemos a Recopa de 2013 sendo vencida frente ao São Paulo e a contratação mais cara de sua história, a do Alexandre Pato, que é claro, depois de todo o ocorrido, é considerada um erro, mas enfim, as coisas ali realmente começaram bem. Ele era um bom nome, mas ao mesmo tempo surgiram algumas oscilações entre 2013 e 2014. Um amargo 10º lugar no Brasileirão e uma eliminação para o Boca Juniors, o time ao qual haviam derrotado e sido campeões no ano anterior, agora os eliminavam ainda nas oitavas da Libertadores. Um ano bem abaixo se comparado com o anterior, e o mesmo pode ser dito sobre 2014, apesar da classificação para o torneio continental em 2015. Infelizmente, nada de extraordinário foi feito ou mesmo ganho, e o ano de 2015 não começa muito empolgante, mas ao desenrolar do calendário, uma boa campanha acaba por render mais um título nacional, somando mais um campeonato brasileiro para a galeria de troféus do Timão. E aí veio 2016, mais oscilações e basicamente uma temporada perdida. 2017 se mostra totalmente às avessas, pois foi feito um primeiro turno espetacular invicto, 19 rodadas com 14 vitórias e somente 5 empates, mas como nem tudo que é bom dura para sempre, o Timão caiu de rendimento no segundo turno. A boa notícia é que foi suficientemente eficiente para assegurar seu último grande título. E claro, por ter feito aquele primeiro turno, quem não se lembra do esporro que o Neto deu nos caras quando o rendimento caiu no segundo turno? Pois é, isso foi icônico e está na história do jornalismo brasileiro. Nessa linha do tempo, tudo que fizemos foi contextualizar um pouco melhor a situação, desde mais de uma década atrás até os dias de hoje. Então ainda fica a dúvida, o que levou o time alvinegro a um declínio tão grande nos dias atuais? Especialmente quando pensamos que os anos anteriores foram um tanto quanto regulares. Mesmo com algumas oscilações, a última década alvinegra foi bastante notável. Então o que provocou o fracasso dos dias atuais? Má gestão? Dívidas, pouco dinheiro em caixa para grandes contratações e a formação de um elenco mais competitivo? Talvez um pouco de cada coisa? Bom, dá para dizer que mais de um fator resultou na atual situação do clube, mas é importante ter em mente que quando um time não vai bem, um conjunto de coisas pode resultar nos maus resultados apresentados. Mesmo que a gestão passada, que se encerrou em 2023 com Duílio Monteiro Alves, tenha encerrado com suas contas aprovadas e superávit pelo terceiro ano seguido, o que não exclui o fato de ser um dos times com a maior dívida do futebol brasileiro, ela ficou marcada mesmo pela única gestão sem títulos em 36 anos, o que é bastante tempo quando falamos de um dos times mais tradicionais do futebol brasileiro, não é mesmo? Mesmo com um bom ano em 2022, em termos de alcance e colocação nas competições disputadas, com o vice da Copa do Brasil e até uma campanha razoável na Libertadores do mesmo ano, o time ficou no quase e teve o Flamengo como seu algoz. Já não podemos dizer o mesmo de 2023, porque o ano acabou marcado por alguns vexames, como uma eliminação precoce na Libertadores, já na fase de grupos, uma má campanha no Brasileirão, além, é claro, da eliminação para um rival na Copa Nacional e posteriormente na Copa Sul-Americana para o Fortaleza. Esse foi um conjunto de fracassos que, com toda certeza, fez a gestão anterior se mostrar a maior culpada por uma eventual crise, mas ainda assim nós vemos a continuação desse problemão. Ainda que 2024 esteja no começo, quando se fala de calendário no nosso futebol, vimos uma péssima campanha no Campeonato Paulista e um mau início de Campeonato Brasileiro, assim como um mau início na Copa Sul-Americana. Com toda a mudança de gestão após a eleição no fim de 2023, Augusto Melo, que foi o presidente eleito, prometeu novas conquistas. Assim, uma grande expectativa tem crescido em torno disso, já que essa é uma oportunidade para mais uma virada de chave. Também vemos aí mudanças no elenco com grandes medalhões e símbolos de grandes conquistas, como foi o caso de Gil e Renato Augusto, não tendo seus contratos renovados, e um novo patrocínio master, a VaideBet, como o maior valor do Brasil, de incríveis 120 milhões por ano. Tudo isso com a missão de espantar fantasmas dos anos anteriores. Porém, mesmo com tudo isso em vista, as coisas ainda não parecem ter tomado o rumo certo, já que ainda observamos algumas sequelas de um passado não tão distante. Com todos esses fatos em mente, fica mais do que evidente a importância de ter acesso aos bastidores, especialmente porque grande parte das
pessoas e da torcida pode não saber com exatidão o que se passa. Talvez o que vem a público disfarçado de transparência pode ser apenas a ponta do iceberg, ou uma cortina de fumaça diante dos acontecimentos mais importantes que ocorreram sem o conhecimento de todos. O que é feito em campo, na maioria das vezes, pode ser um reflexo do que está se desenrolando internamente. Assim como aconteceu com o Cruzeiro, Vasco e mais recentemente com o Santos, algo sobre o que já falamos no canal, nesse caso nós também vemos que o papel dos diretores e dirigentes de um clube é fundamental tanto para o fracasso quanto para o sucesso que nós testemunhamos. O acúmulo de dívidas, assim como os investimentos ruins, podem se tornar uma bomba relógio que é passada de presidente para presidente, e no caso do clube paulista, nada ilustra melhor isso do que a situação do estádio. Você sabia que a cada gestão dos últimos anos, os problemas envolvendo o estádio parecem não ter uma solução razoável? E nem mesmo quando falamos do superávit da gestão de Duílio Monteiro Alves, não incluímos as questões da Neoquímica Arena, que seguem sendo um obstáculo enorme quando o assunto são as contas do time. Assim, logo chegamos à conclusão de que situações delicadas como essas podem se transformar em algo muito maior e que agora reflete diretamente no que vemos em campo. Nem tudo se resume e cabe dentro das 4 linhas. Isso fica cada vez mais claro quando observamos de perto, ou pelo menos tentamos dar luz aos bastidores e às administrações dos clubes. Por mais que uma eventual quitação das dívidas, ou mesmo a solução para os problemas do Corinthians, pareçam muito difíceis no momento atual, ainda há tempo para amenizar a situação para que ela não fique tão crítica quanto a de outros grandes clubes de elite que foram rebaixados mais recentemente, ou mesmo para que não se repita a tragédia de 2007, também um resultado da má gestão e decisões erradas. O novo presidente e sua equipe terão um árduo trabalho pela frente, mas sem dúvidas, essa é uma nova chance de escrever novos capítulos na história do Corinthians e quem sabe trazer de volta bons momentos que foram vividos na década passada. Dentro de campo, não parece estar tudo perdido. O clube vem apresentando alguns bons jogos, tem criado algumas chances e apesar de nem sempre estar alcançando os resultados, existe algo ali que pode ser trabalhado e aprimorado. Tem um bom elenco com várias opções disponíveis e isso é muito importante. Além do fato de não ficar preso a medalhões, como já citei anteriormente, sobre a não renovação com Gil e Renato Augusto, e agora o talvez maior ou top 3 maiores ídolos do clube, Cássio, indo para o banco. Isso é uma coisa boa e que demonstra que o clube está com uma política de foco no projeto, e não apenas sendo grato e tomando decisões com o coração. E você, o que acha de tudo isso? Concorda ou não com o que foi levantado aqui? Deixe sua opinião e pensamentos nos comentários, mas não se esquece de deixar o seu like também e ativar o sininho. Nós nos veremos em um próximo vídeo aqui no Trave a Trave.